Pouco antes das 10 horas da manhã seguinte, parei com a pequena mala diante da drogaria Hammond, na praça do velho mercado, à espera do ônibus para Innsmouth. À medida que se aproximava a hora de sua chegada, notei um deslocamento geral dos vadios para outros lugares ou acima, ou para o ideal lanche. Do outro lado da praça, estava claro que o agente da bilheteria da estação ferroviária não havia exagerado sobre a antipatia que a população local nutria por Innsmouth e seus habitantes. Depois de pouco tempo, um pequeno ônibus, extremamente deteriorado e de uma cor cinza escura, desceu rangendo a rua State. Fez uma curva e parou no meio-fio, a meu lado. Percebi imediatamente que era o que eu aguardava. Suposição que a placa no para-brisa, quase legível, Arkham, Innsmouth, Newburyport, logo confirmou. Havia apenas 3 passageiros, homens morenos, despenteados, de rosto sombrio e um aspecto um tanto jovem. E quando o veículo parou, eles desceram com passos desajeitados e começaram a subir a rua State, de maneira silenciosa, quase furtiva. O motorista também desceu e eu o observei quando entrou na drogaria para fazer algumas compras. Este, refleti, deve ser Joe Sargent, de quem falou o agente da bilheteria da estação. E antes mesmo que eu percebesse qualquer detalhe, penetrou em mim uma onda de aversão espontânea que não pude conter nem explicar. Inacreditavelmente, pareceu-me muito natural que a população local não desejasse viajar no ônibus pertencente a esse homem e dirigido por ele, nem visitar com maior frequência o habitat de um homem desses e de seus parentes. Quando o motorista saiu da loja, olhei para ele com mais atenção e tentei determinar a origem de minha má impressão. Tratava-se de um homem magro, de ombros curvados, com pouco menos de 1,80 de altura, vestido com roupas azuis surradas e usando um boné de golfe desgastado. Devia ter uns 35 anos, mas as estranhas e profundas rugas nas laterais do pescoço o faziam parecer mais velho quando não examinava seu rosto sem brilho e inexpressivo. Tinha uma cabeça estreita, olhos azuis lacrimosos e saltados que pareciam nunca piscar, um nariz achatado, testa e queixo afundados e orelhas singularmente pouco desenvolvidas. Seu lábio longo e grosso e as bochechas acinzentadas de poros ásperos pareciam quase imberbes, exceto por alguns escassos fios amarelos que se espalhavam e se enrolavam em tufos esparsos e, em alguns pontos, a superfície parecia estranhamente irregular, como que se descascando por alguma doença de pele. Suas mãos, grandes e repletas de veias salientes, tinham uma coloração azul acinzentada, muito incomum. Os dedos eram surpreendentemente curtos em proporção com o resto da estrutura da mão, e pareciam ter uma tendência a se enrolar na enorme palma. Enquanto eu caminhava em direção ao ônibus, observei seu andar peculiarmente cambaleante, e vi que seus pés eram imensos. Quanto mais eu os examinava, mais me perguntava onde ele conseguiu comprar sapatos que lhe servissem. Certa oleosidade naquele sujeito aumentou minha antipatia. Evidentemente, ele gostava de trabalhar, ou de perambular no cais pesqueiro, visto que estava impregnado desse cheiro característico. Não consegui adivinhar que sangue estrangeiro corria nas veias dele. Seu estranho aspecto físico, com certeza, não traía uma origem asiática, polinésia, levantina nem negroide, mas eu podia ver porque as pessoas o consideravam estrangeiro. Eu mesmo teria pensado em degeneração biológica em vez de uma ascendência estrangeira. Lamentei ao perceber que não haveriam outros passageiros no ônibus. Por alguma razão, não gostei da ideia de viajar sozinho com esse motorista. Mas, à medida que a hora de sair obviamente se aproximava, superei meu receio e segui o homem a bordo, estendendo-lhe uma nota de $1 e murmurando a única palavra: Innsmouth. Ele me olhou com um ar curioso por um segundo, enquanto me devolvia o troco de 40 centavos. Sem falar, sentei-me bem longe dele, mas do mesmo lado do ônibus, uma vez que queria contemplar o litoral durante a viagem. Por fim, o decadente veículo arrancou com um solavanco e passou ruidosamente pelos velhos prédios de tijolo da rua State, no meio de uma nuvem de vapor que saía do escapamento. Olhando para as pessoas nas calçadas, pensei ter identificado nelas um curioso desejo de evitar olhar para o ônibus, ou pelo menos de evitar parecer que estavam olhando para ele. Em seguida, viramos à esquerda para a rua High,
onde o ônibus rodou de modo mais suave, passando velozmente por imponentes e velhas mansões dos primórdios da República e por casas coloniais ainda mais antigas, ultrapassando Lower Green e Parker River e atingindo finalmente um longo e monótono trecho de área litorânea desabitada. O dia estava quente, ensolarado, mas a paisagem de areia, capim e arbustos raquíticos tornava-se mais desolada à medida que avançávamos. Pela janela eu podia ver a água azul e a linha arenosa de Plum Island, e logo chegamos muito perto da praia. Quando nossa estrada estreita se desviou da rodovia principal para Rowley e Ipswich, não havia casas visíveis e pude perceber, pelo estado da estrada, que o tráfego era bem leve por ali. Os postes telefônicos, desgastados pelas condições climáticas, sustentavam apenas 2 fios. De vez em quando, cruzávamos pontes rústicas de madeira sobre riachos sujeitos às marés, que serpenteavam para o interior e contribuíam para o isolamento geral da região. Vez por outra, notava troncos meio apodrecidos e muros de estruturas em ruínas acima da areia ondulada, e me lembrava da velha tradição citada numa das histórias que havia lido, de que essa já tinha sido uma região fértil e densamente povoada. Diziam que a mudança ocorrera nos tempos da epidemia de 1846 em Innsmouth, e as pessoas simples acreditavam que tinham uma ligação sombria com forças ocultas do mal. Na verdade, foi causada pelo corte imprudente de matas próximas a costas que roubou do solo a melhor proteção e abriu caminho para ondas de areia empurradas pelo vento. Por fim, perdemos Plum Island de vista e a vasta extensão do Atlântico abriu-se à nossa esquerda. Nosso estreito caminho começou com uma subida íngreme e tive uma sensação singular de inquietação ao olhar para a solitária parte alta à frente, onde a estrada esburacada encontrava o céu. Era como se o ônibus estivesse prestes a continuar em sua subida, deixando para trás a terra sã para fundir-se com os mistérios desconhecidos da atmosfera superior e do enigmático céu. O cheiro do mar transmitia insinuações sinistras, e as rígidas costas curvadas e a cabeça estreita do silencioso motorista tornavam-se cada vez mais odiosas ao olhar para ele. Vi que a parte de trás da cabeça estava quase tão sem cabelo quanto seu rosto, com apenas alguns fios amarelos dispersos sobre uma áspera superfície cinzenta. Chegamos, então, ao topo e avistamos o vale que se estendia à frente, onde o rio Manuchat deságua no mar. Logo ao norte, da longa linha de penhascos que termina em Kingsport Head, e dali se desvia em direção de Camp Inn. No horizonte distante e enevoado, eu consegui apenas avistar o vertiginoso perfil de Kingsport Head, com a antiga e esquisita casa, sobre a qual se contam tantas lendas no alto. Mas, no momento, toda a minha atenção foi atraída para o panorama mais próximo. Logo abaixo de mim, percebi que tinha chegado e estava frente a frente com a tão falada e sombria Innsmouth. Era uma cidade de grande extensão e com muitas construções, mas com uma impressionante falta de vida visível. Do emaranhado de chaminés mal saía um fio de fumaça, e os 3 altos campanários surgiam rígidos e sem pintura, contra o horizonte do lado do mar. Um deles estava desmoronando ao topo, e nesse e em outro havia apenas buracos negros no lugar em que deveriam estar os mostradores de relógio. O vasto amontoado de telhados de 2 águas e de empenas pontiagudas transmitia com ofensiva clareza a ideia de decadência, e conforme nos aproximávamos ao longo da estrada, que agora descia, pude ver que muitos telhados haviam desabado totalmente. Havia também algumas grandes casas georgianas quadradas, com telhados de 4 águas, cúpulas e terraços com grades. A maioria delas ficava bem longe da água. Uma ou 2 pareciam estar em condições moderadamente aceitáveis. Entre elas, estendendo-se para o interior, vi os trilhos enferrujados e cobertos de grama da ferrovia abandonada, com postes telegráficos inclinados, agora sem fios, e as pistas meio apagadas das velhas rodovias para Rowley e Ipswich. A decadência era pior perto da orla, embora bem no meio
eu pudesse ver o campanário branco de uma estrutura de tijolos razoavelmente bem preservada, que parecia uma pequena fábrica. O porto havia muito obstruído pela areia. Era cercado por um antigo quebra-mar de pedra, no qual consegui distinguir as formas reduzidas de alguns pescadores sentados, e em cujas extremidades estavam o que pareciam ser as fundações de um antigo farol. Uma língua de areia havia se formado dentro dessa barreira, e sobre ela vi algumas cabines deterioradas, barcos e remo atracados e armadilhas para lagostas espalhadas. O único lugar de água profunda parecia ser onde o rio fluía, beirando a estrutura do campanário e, então, virava-se para o sul para se juntar ao oceano na extremidade do quebra-mar. Aqui e acolá, as ruínas de cais se projetavam da costa e terminavam em podridão indeterminada. As ruínas do extremo sul pareciam as mais decadentes. E, bem longe do mar, apesar da maré alta, notei uma linha longa e negra que mal se erguia acima da água, mas trazia uma sugestão de estranha malignidade. Esse local, desconfiei, devia ser o Recife do Diabo. Enquanto eu olhava, uma sutil e curiosa atração parecia se juntar à sinistra repulsa. E estranhamente, achei esse aspecto mais perturbador do que a primeira impressão. Não encontramos ninguém na estrada, mas logo começamos a passar por fazendas desertas, em vários estágios de ruína. Então, notei algumas casas habitadas, com trapos enfiados nas janelas, quebradas e conchas, e peixes mortos espalhados pelos quintais, cheios de lixo. Uma ou duas vezes vi pessoas de aparência apática, trabalhando em hortas áridas, ou cavando mariscos na praia, mais abaixo, impregnada de cheiro de peixe, e grupos de crianças sujas, de rostos simiescos, brincando nos degraus da porta de entrada, repletos de ervas daninhas. De alguma forma, essas pessoas pareciam mais inquietantes que os prédios sombrios, pois quase todas tinham certas peculiaridades de feições e de gestos de que, instintivamente, não gostei, mesmo sem conseguir defini-los ou compreendê-los. Por um segundo, pensei que aquele físico típico sugeria alguma imagem que eu tivesse visto, talvez num livro, em circunstâncias de particular horror ou melancolia. Mas essa pseudo-lembrança passou muito rapidamente. Quando o ônibus chegou a um nível mais baixo, comecei a captar o ruído constante de uma cachoeira no meio dessa quietude anormal. As casas, inclinadas e sem pintura, surgiram mais aglomeradas, enfileiradas em ambos os lados da estrada, e exibiam mais tendências urbanas do que aquelas que estávamos deixando para trás. O panorama à frente havia se reduzido a um cenário de rua e, em alguns pontos, pude ver onde havia existido um calçamento de paralelepípedos e trechos de calçada de tijolos. Todas as casas estavam aparentemente desertas, e havia vãos ocasionais em que chaminés e paredes de porão, caindo aos pedaços, indicavam que construções haviam desabado. Invadindo tudo, persistia o cheiro de peixe, mais enjoativo que se possa imaginar. Logo, começaram a aparecer ruas transversais, cruzamentos. As da esquerda levavam às áreas costeiras, sem calçamento e decadentes, enquanto as da direita mostravam vistas de grandiosidade de outros tempos. Até então, eu não tinha visto ninguém na cidade, mas, agora, havia sinais de habitações esparsas, janelas com cortinas aqui e acolá, e um ou outro carro danificado estacionado no meio-fio. A pavimentação e as calçadas ficavam cada vez mais bem definidas, e, embora a maioria das casas fosse bastante antiga, estruturas de madeira e tijolo do início do século XVIII, elas eram, obviamente, mantidas em condições de moradia. Como amante de antiguidades, quase perdi minha repugnância olfativa e a sensação de ameaça e repulsa no meio dessa rica e inalterada sobrevivência do passado. Mas eu não deveria chegar a meu destino sem uma forte impressão de aspecto dolorosamente desagradável. O ônibus tinha chegado a uma espécie de espaço aberto, ou de ponto radial, com igrejas em dois lados e os restos pisoteados de um gramado circular no centro. E eu estava olhando para uma grande construção, com pilares, no cruzamento à direita. A estrutura, antes pintada de branco, agora encontrava-se cinzenta e descascada. E a placa, preta e dourada, no frontão, estava tão desbotada que só consegui distinguir as palavras: Ordem Esotérica de Dagon.
Esse, então, era o antigo Masonic Hall, agora entregue a um culto degradado. Enquanto eu me esforçava para decifrar essa inscrição, minha atenção foi distraída pelos tons estridentes de um sino rachado que tocava do outro lado da rua e, rapidamente, virei-me para olhar pela janela do meu lado do ônibus. O som vinha de uma atarracada igreja de pedra, de data visivelmente posterior à da maioria das casas, construída num estilo gótico desajeitado, com um porão desproporcionalmente alto e janelas com venezianas. Embora faltassem os ponteiros do relógio na lateral que pude ver, sabia que aquelas batidas roucas anunciavam 11 horas. Então, subitamente, todos os pensamentos sobre o tempo se apagaram com o surgimento de uma imagem avassaladora, de aguda intensidade e inexplicável horror, que se apoderou de mim antes que eu soubesse o que realmente era. A porta do porão da igreja estava aberta, revelando um retângulo de escuridão lá dentro. E enquanto eu olhava, certo objeto cruzou ou parecia cruzar aquele retângulo escuro, gravando em minha mente uma impressão momentaneamente de pesadelo, que era ainda mais enlouquecedora, porque análise alguma conseguiria mostrar uma única característica de pesadelo nela. Tratava-se de um objeto vivo, o primeiro, além do motorista, que eu via desde que entrara na parte mais compacta da cidade. E, se eu estivesse menos tenso no momento, não teria visto nada de aterrorizante nele. Como percebi instantes depois, era simplesmente o pastor, trajado com umas vestimentas singulares, introduzidas, sem dúvida, desde que a ordem esotérica de Dagon havia modificado o ritual das igrejas locais. A única coisa que provavelmente meu primeiro olhar inconsciente captou é que deu o toque de horror bizarro que senti. Foi a tiara alta que ele usava. Era uma réplica quase exata daquela que a senhorita Tilton havia me mostrado na noite anterior. Isso, atuando em minha imaginação, havia atribuído qualidades sinistras, inomináveis ao rosto indeterminado e à forma vestida e cambaleante sob esse semblante. Não havia, logo concluí, nenhuma razão para que eu houvesse sentido aquele arrepio de falsa e maligna lembrança. Não era natural que um misterioso culto local adotasse, entre seus ornamentos cerimoniais, um tipo de adorno para a cabeça, bem familiar à comunidade por alguma razão peculiar. Um tesouro descoberto, talvez? Algumas pouquíssimas pessoas jovens, de aparência repulsiva, agora se tornavam visíveis pelas calçadas. Eram indivíduos sozinhos ou pequenos grupos silenciosos de 2 ou 3. O andar térreo de algumas casas em ruínas abrigava, às vezes, pequenas lojas com placas desbotadas, e notei 1 ou 2 caminhões parados enquanto seguíamos adiante, sacolejando. O rumor de cachoeiras tornava-se cada vez mais perceptível, e logo vi uma garganta fluvial bastante profunda à frente, sobre a qual se estendia uma larga ponte rodoviária com parapeitos de ferro, além da qual se abria uma grande praça. Enquanto passávamos pela ponte, olhei para os 2 lados e observei alguns galpões de fábricas, na beira da íngreme encosta gramada, ou mais abaixo. A água era abundante lá embaixo, e eu pude ver 2 conjuntos vigorosos de quedas d'água no rio acima. À minha direita, e pelo menos um rio abaixo, à minha esquerda. A partir desse ponto, o barulho ficou ensurdecedor. Em seguida, entramos na grande praça semicircular, do outro lado do rio, e paramos do lado direito, em frente a um prédio alto com uma cúpula, com restos de tinta amarela, uma placa meio apagada que dizia tratar-se do Hotel Gilman House. Senti um alívio ao descer daquele ônibus e logo me dirigi com minha mala para o saguão daquele decadente hotel. Só havia uma pessoa à vista, um homem idoso, sem o que eu passara a chamar de visual de Innsmouth, e decidi não lhe fazer nenhuma das perguntas que me incomodavam, ao me lembrar que coisas estranhas haviam sido notadas nesse hotel. Em vez disso, preferi dar uma caminhada pela praça, da qual o ônibus já havia partido, e examinei o cenário de maneira minuciosa e avaliativa. Um lado do espaço aberto, com calçamento de pedras arredondadas, acompanhava a linha reta do rio. Outro era um semicírculo de construções de tijolo, com telhado inclinado, que deviam remontar ao período de 1800, de onde partiram várias ruas em direção sudeste, sul e sudoeste. As lâmpadas eram muito poucas e pequenas, todas incandescentes e de baixa potência.
Eu estava contente com meu plano de partir antes de escurecer, embora soubesse que a lua haveria de brilhar intensamente. As construções estavam todas em boas condições e incluíam talvez uma dúzia de lojas em atividade, entre as quais uma mercearia da rede First National, um restaurante sombrio e uma farmácia, o escritório de um vendedor de peixes por atacado e na extremidade leste da praça, perto do rio, o escritório da única indústria da cidade, a empresa de refinaria Marsh. Havia talvez 10 pessoas visíveis e 4 ou 5 automóveis e caminhões parados nas proximidades. Não precisei que me dissessem que aquele era o centro cívico de Innsmouth. A leste eu via pontos azuis do porto, contra os quais se erguiam as ruínas decadentes de 3 campanários em estilo georgiano, que já deviam ter sido belos. E em direção à praia na margem, oposta do rio, vi a Torre Branca elevando-se acima do que imaginei ser a refinaria Marsh. Por um motivo ou outro, decidi fazer minhas primeiras pesquisas na rede de mercearias, cujo pessoal aparentava não ser nativo de Innsmouth. No comando, encontrei um rapaz solitário, de cerca de 17 anos, e fiquei satisfeito ao notar seu brilho e sua afabilidade, que prometiam informações animadoras. Ele parecia excepcionalmente ansioso para falar, e logo percebi que não gostava do lugar, de seu cheiro de peixe, nem de seu povo furtivo. Uma palavra, qualquer forasteiro, significaria um alívio para ele. Era natural de Arkham, hospedava-se na casa de uma família que viera de Ipswich e voltava sempre que tinha um tempinho de folga. A família dele não gostava que trabalhasse em Innsmouth, mas a rede o havia transferido para lá, e ele não queria desistir do emprego. Não havia, disse ele, biblioteca pública, nem câmara de comércio em Innsmouth, mas eu provavelmente conseguiria me virar. A rua pela qual desci era a Federal. Ao oeste estavam as belas e antigas ruas residenciais Broad, Washington, Lafayette e Adams. E a leste, na direção do litoral, ficavam os cortiços. Era nesses cortiços, ao longo da rua principal, que encontraria as antigas igrejas georgianas, mas todas estavam abandonadas havia muito tempo. Seria bom não me fazer notar essas redondezas, principalmente ao norte do rio, onde as pessoas eram reservadas e hostis. Alguns forasteiros chegaram até a desaparecer. Certos locais eram território quase proibido, como ele havia aprendido a muito custo. Não se devia, por exemplo, ficar muito tempo em torno da refinaria Marsh, ou perto de qualquer uma das igrejas, ainda em atividade ou próximo ao hall da Ordem Esotérica de Dagon, em New Church Green. Essas igrejas eram muito estranhas, todas violentamente rejeitadas pelas respectivas denominações em ou outros lugares, e aparentemente adeptas dos tipos mais incomuns de cerimônias e vestimentas clericais. Seus cultos eram heterodoxos e misteriosos, envolvendo indícios de certas transformações maravilhosas que levavam a uma espécie de imortalidade corporal nesta terra. O próprio pastor do jovem, o Dr. Wallace, da Igreja Metodista Episcopal de Asbury, em Arkham, o havia seriamente aconselhado a não se filiar a nenhuma igreja em Innsmouth. Quanto aos habitantes de Innsmouth, o jovem mal sabia o que dizer deles. Eram muito furtivos e raramente vistos, como animais que vivem em tocas, e ele dificilmente poderia imaginar como passavam o tempo, além de sua eventual pesca. Talvez, a julgar pela quantidade de bebidas alcoólicas contrabandeadas que consumiam, eles passassem a maior parte do dia em estado de estupor alcoólico. Pareciam melancolicamente unidos em algum tipo de companheirismo e entendimento, desprezando o mundo como se tivessem acesso a outras esferas preferíveis de vida. Sua aparência, especialmente aqueles olhos fixos que não piscavam e nunca se viam fechados, era certamente chocante, e suas vozes realmente desagradáveis. Era horrível ouvi-los cantar em suas igrejas à noite, especialmente durante as principais festividades e os rituais de renovação que aconteciam 2 vezes por ano, em 30 de abril e 31 de outubro. Gostavam demais da água e nadavam muito, tanto no rio como no porto. As competições de natação até o Recife do Diabo eram muito comuns e todos pareciam capazes de participar desse cansativo esporte. Pensando bem, geralmente apenas pessoas bastante jovens eram vistas em público e,
Entre essas, as mais velhas eram as de aparência mais deformada. Quando ocorriam exceções, tratava-se, em sua maioria, de gente sem nenhum traço de aberração, como o velho empregado do hotel. Eu me perguntava o que havia acontecido com a maioria das pessoas mais velhas, e se o visual de Innsmouth não seria um fenômeno estranho, insidioso, de doença que se propagava sempre mais com o passar dos anos. Apenas uma doença muito rara, é claro, poderia causar mudanças anatômicas tão vastas e radicais no indivíduo em particular, depois da maturidade. Mudanças que envolviam fatores ósseos tão básicos quanto o formato do crânio. Mas, então, mesmo esse aspecto não era mais desconcertante e inédito que as características visíveis da doença, como um todo. Seria difícil, afirmava o jovem, tirar qualquer conclusão real a respeito, uma vez que nunca se chegava a conhecer os nativos pessoalmente, não importa quanto tempo se vivesse em Innsmouth. O jovem tinha certeza de que muitos espécimes, ainda piores que os piores visíveis, eram mantidos trancados em alguns lugares. Ouviam-se, às vezes, os mais estranhos tipos de som. Havia conversas que as cabanas instáveis à beira-mar, ao norte do rio, eram ligadas entre si por túneis ocultos, formando um verdadeiro labirinto de invisíveis anormalidades. Que tipo de sangue estrangeiro tinham esses seres, se é que o tinham? Era impossível dizer. Às vezes, certos indivíduos, especialmente repulsivos, eram mantidos escondidos quando agentes do governo e outras pessoas do mundo exterior chegavam à cidade. De nada adiantaria, disse meu informante, perguntar aos nativos qualquer coisa sobre o lugar. O único que haveria de falar era um homem muito idoso, mas de aparência normal, que vivia no asilo de indigentes na orla norte da cidade e passava o tempo andando ou passageando perto do porto do corpo de bombeiros. Esse velho personagem, Zadok Allen, tinha 96 anos e era um tanto ruim da cabeça, além de ser um bêbado da cidade. Tratava-se de uma criança estranha e furtiva, que olhava constantemente por cima do ombro, como se temesse algo. E, quando sóbrio, ninguém conseguia persuadi-lo a falar com estranhos. Era incapaz, no entanto, de resistir a qualquer oferta de seu veneno favorito. E uma vez bêbado, passava a cochichar os fragmentos mais surpreendentes de suas lembranças. No final de tudo, porém, poucas informações úteis poderiam ser obtidas dele, visto que suas histórias eram todas insinuações insanas, incompletas de maravilhas e horrores impossíveis, que não poderiam ter outra origem a não ser sua própria fantasia desordenada. Ninguém jamais acreditou naquele homem, mas os nativos não gostavam que ele ficasse bêbado e falando com estranhos. Nem sempre era seguro ser visto fazendo-lhe perguntas. Provavelmente era dele que provinham alguns dos mais fantasiosos boatos e delírios populares. Vários residentes não nativos haviam falado monstruosas aparições de vez em quando, mas, entre os relatos do velho Zadok e os dos habitantes deformados, não era de se admirar que semelhantes ilusões fossem recorrentes. Nenhum dos não nativos ficava na rua até tarde da noite, pois permanecia a generalizada impressão de que isso não era nada prudente. Além disso, as ruas ficavam detestavelmente escuras. Quanto aos negócios, a abundância de peixes certamente era quase fantástica, mas os nativos tiravam cada vez menos vantagem dessa fartura. Além do mais, os preços caíram e a concorrência aumentava. É claro que o verdadeiro negócio da cidade era a refinaria, cujo escritório comercial ficava na praça, apenas algumas portas a leste de onde estávamos. O velho Marsh nunca era visto, mas às vezes ia para a fábrica, num carro com os vidros cobertos por cortinas. Havia muitos rumores sobre a aparência de Marsh. Em outros tempos já tinha sido um grandioso dandy, e algumas pessoas diziam que ele ainda usava uma refinada sobrecasaca da época da Eduardina, curiosamente adaptada a certas deformidades. Antigamente, seus filhos dirigiam o escritório na praça, mas, ultimamente, mantinham-se afastados a maior parte do tempo, deixando à geração mais nova o encargo dos negócios. Os filhos e as irmãs deles tinham adquirido uma aparência muito esquisita, especialmente os mais velhos, e dizia-se que seu estado de saúde estava gradativamente piorando. Uma das filhas de Marsh era uma mulher repulsiva, de aparência reptiliana, que usava um excesso de joias bizarras, claramente da mesma tradição exótica, daquela a qual pertencia a estranha tiara. Meu informante havia notado isso muitas vezes,
e ouvira dizer que vinham de alguns tesouros secretos, de piratas ou demônios. Os clérigos ou sacerdotes, ou como quer que sejam chamados hoje em dia, também usavam esse tipo de ornamento, como cocar, mas raramente eram vistos. Havia outros modelos que o jovem não tinha visto ainda, embora muitos rumores mencionassem sua existência em Innsmouth. Os Marsh, junto com outras 3 famílias bem nascidas na cidade, os Walters, os Gilmans e os Elliots, eram todos muito reservados. Moravam em casas imensas ao longo da rua Washington, e vários tinham a reputação de abrigar secretamente certos parentes vivos cuja aparência os tolhia da visão pública e cuja morte havia sido noticiada e registrada. Depois de me avisar que muitas das ruas não tinham mais placas indicativas, o rapaz desenhou para mim um mapa rudimentar, mais amplo e meticuloso, ressaltando os pontos mais importantes da cidade. Após examiná-lo por breves instantes, tive certeza de que seria de grande ajuda e guardei-o no bolso, expressando meus melhores agradecimentos. Por não gostar da sujeira do único restaurante que pude ver, comprei um bom suprimento de biscoitos, de queijo e bolacha de gengibre, para servir de almoço mais tarde. Decidi que meu programa seria percorrer as ruas principais, conversar com todos os não nativos que pudesse encontrar e tomar o ônibus das 20 horas para Arkham. A cidade, pelo que eu podia ver, era um exemplo significativo e exagerado de decadência comunal. Mas, como não sou sociólogo, limitaria minhas sérias observações ao campo da arquitetura. Assim, comecei minha excursão sistemática, embora meio confusa, pelas ruas estreitas e sombrias de Innsmouth, atravessando a ponte e seguindo em direção do barulho das cachoeiras mais abaixo. Passei perto da refinaria Marsh, o que parecia estranhamente silenciosa para uma indústria. O prédio ficava no topo da íngreme encosta do rio, perto de uma ponte e de um espaçoso encontro de ruas, que julguei ter sido o primeiro centro cívico, deslocado após a Revolução para a atual praça da cidade. Atravessando novamente a garganta pela ponte da rua principal, fui dar numa região completamente deserta, que de alguma forma me fez estremecer. Amontoados de telhados de 2 águas em ruínas formavam uma recortada e fantástica linha do horizonte, acima da qual se erguia um macabro campanário decapitado de uma antiga igreja. Algumas casas ao longo da rua principal tinham moradores, mas a maioria delas estava bem fechada, com tábuas. Nas ruas laterais, em declive e sem calçamento, via janelas escuras e escancaradas de casebres desertos, muitos dos quais se inclinavam em ângulos perigosos e incríveis, por causa do afundamento de parte dos alicerces. Aquelas janelas pareciam tão fantasmagóricas que era preciso coragem para virar a leste em direção da orla marítima. Certamente, o teor de uma casa deserta cresce mais em progressão geométrica que aritmética, à medida que as casas se multiplicam para formar uma cidade em total desolação. A visão dessas intermináveis avenidas vazias e mortas, como olhos de peixe, e o pensamento dessas infinidades interligadas de compartilhamentos negros e melancólicos, entregues a teias de aranhas e a lembranças e ao verme conquistador, intensificavam medos e aversões de vestígios que nem mesmo a filosofia mais robusta consegue extinguir. A rua Fish estava tão deserta quanto a principal, embora se diferenciasse por ter muitos armazéns de tijolos e de pedra ainda em excelente estado. A rua Water era quase uma réplica da última, exceto pelo fato de haver grandes brechas em direção ao mar, onde antes ficava o cais. Não vi nenhum ser vivo, exceto os pescadores espalhados pelo quebra-mar distante. Não ouvi um só ruído, além do rumorejar das ondas no porto e o barulho das cachoeiras do rio Manuchet. A cidade estava cada vez mais afetando meus nervos, e olhei disfarçadamente para trás enquanto caminhava de volta pela oscilante ponte da rua Water. A ponte da rua Fish, segundo o mapa do rapaz, encontrava-se em ruínas. Ao norte do rio havia vestígios de vida esquálida, casas ativas de empacotamento de peixes na rua Water, chaminés fumegantes e telhados remendados aqui e acolá. Sons ocasionais de fontes indeterminadas e eventuais formas cambaleantes nas ruas sombrias e nas vielas sem pavimentação. Mas isso me pareceu ainda mais opressivo que o total abandono no lado sul. Por um lado, as pessoas eram mais repulsivas e anormais
que as que viviam perto do centro da cidade. De modo que, várias vezes, me veio a maligna lembrança de algo totalmente fantástico, que eu não consegui identificar. Sem dúvida alguma, a descendência estrangeira dos nativos de Innsmouth era mais forte aqui do que para os lados do interior, a menos que de fato o visual de Innsmouth fosse mais uma doença que um fenômeno hereditário, em situação em que esse distrito poderia ser considerado o abrigo dos casos mais avançados. Um detalhe que me incomodava era a distribuição dos poucos sons fracos que eu ouvia. Deviam naturalmente vir todos das casas visivelmente habitadas, mas, na realidade, eram as portas dentro das fachadas mais rigidamente fechadas com tábuas. Dessas vinham rangidos, correrias e ruídos duvidosos e roucos. Pensei com incômodo sobre os túneis escondidos sugeridos pelo rapaz da mercearia. De repente, perguntei-me como seriam as vozes daqueles habitantes. Eu não tinha ouvido nenhuma conversa até agora nesse lugar, e estava inexplicavelmente ansioso para não ouvi-la. Depois de parar apenas o tempo suficiente para contemplar duas belas e antigas igrejas em ruínas situadas na rua principal e na rua Church, saí apressado daquele detestável cortiço à beira-mar. Meu objetivo seguinte, e lógico, era New Church Green, mas, de uma forma ou de outra, não suportei a ideia de passar novamente diante da igreja, em cujo porão eu havia vislumbrado a silhueta, inexplicavelmente assustadora, daquele sacerdote ou pastor com a estranha coroa na cabeça. Além disso, o jovem da mercearia me havia dito que as igrejas assim, como o hall da ordem esotérica de Dagon, não eram locais aconselháveis para forasteiros. Consequentemente, continuei rumo ao norte, ao longo da rua principal, até a rua Martin. Depois, virei em direção ao interior, cruzando com segurança a rua Federal, ao norte da Green, e entrei no decadente bairro aristocrático das ruas Broad, Washington, Lafayette e Adams. Embora essas velhas e imponentes avenidas fossem mal pavimentadas e descuidadas, sua dignidade, sombreada por olmos, não havia desaparecido inteiramente. Mansão após mansão chamava minha atenção, a maioria delas decrépitas e fechadas com tábuas, no meio de terrenos abandonados. Mas uma ou duas em cada rua, mostrando sinais de ocupação. Na rua Washington havia uma fileira de 4 ou 5 em excelente estado de conservação, e com gramados e jardins bem cuidados, e mais luxuosa delas, com amplos canteiros de terraços que se estendiam por todo o caminho até a rua Lafayette. Pensei que fosse a casa do velho Marsh, o enfermo proprietário da refinaria. Em todas essas ruas não se via um único ser vivo, e fiquei surpreso com a completa ausência de cães e gatos em Innsmouth. Outra coisa que me intrigou e me perturbou, mesmo em algumas das mansões mais bem preservadas, foi ver muitas janelas do terceiro andar e do sótão inteiramente fechadas. Dissimulação e sigilo pareciam universais nessa cidade silenciosa de alienação e morte, e eu não podia me furtar a sensação de ser vigiado, de emboscada por todos os lados por olhos maliciosos e fixos que nunca se fechavam. Estremeci quando ouvi o relógio rachado de um campanário à minha esquerda bater 15 horas. Eu me lembrava muito bem da igreja tarracada, da qual vieram aquelas batidas. Seguindo a rua Washington em direção ao rio, encontrei-me diante de uma nova zona de antiga indústria e comércio. Notei as ruínas de uma fábrica à frente e vi outras com os vestígios de uma velha estação de trem, uma ponte ferroviária coberta mais adiante, acima do desfiladeiro à minha direita. A ponte instável, agora diante de mim, ostentava uma placa de advertência, mas assumi o risco e atravessei novamente para a margem sul, onde vestígios de vida reapareceram. Criaturas furtivas e cambaleantes olhavam enigmaticamente em minha direção, e rostos mais normais me observavam com frieza e curiosidade. Innsmouth estava se tornando rapidamente intolerável e segui pela rua Payne em direção à praça, na esperança de conseguir algum veículo que me levasse a Arkham, antes do ainda distante horário de partida daquele ônibus sinistro. Foi então que vi o posto do corpo de bombeiros em ruínas, à minha esquerda, e notei o velho de rosto vermelho, barbudo e de olhos lacrimejantes, em trapos indefinidos, que estava sentado num banco diante do posto, conversando com 2 bombeiros desleixados, mas de aparência normal. Aquele, é claro, deveria ser Zadok Allen,
o nonagenário, meio translocado e bêbado, cujas histórias da velha Innsmouth e de sua sombra eram tão horrorosas e inacreditáveis.